Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta de estar sempre por dentro desse tipo de notícia que acontece no Brasil e no mundo, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o seu like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Timothy Richard McLean Jr., mais conhecido como Tim, nasceu em 3 de outubro de 1985 em Winnipeg, no Canadá. Na época dos fatos, o Tim tinha apenas 22 anos de idade e morava com a sua família. O Tim foi descrito pelos amigos e familiares como um jovem muito extrovertido, que amava rir, fazer brincadeiras. Ele estava sempre ali, com um humor muito elevado, fazendo todo mundo se divertir. Era uma pessoa muito comunicativa também, que fazia amizade muito facilmente ali, e também muito rápido. E além disso, ele também gostava sempre de estar fazendo alguma coisa, de viajar. Ele amava viajar, conhecer lugares novos, conhecer novas pessoas, e tá sempre aí trazendo novas experiências para sua vida. Então, assim que ele atingiu aí, a maioridade, ele já começou a ter esse tipo de experiência e gostava também de estar sempre com algum tipo de contato com a natureza. Ele era, assim, um rapaz adorável, todo mundo que conhecia ele não tinha nada para falar de mal do Tim, muito pelo contrário, todo mundo adorava ele e sempre que ele chegava em algum lugar, ele sempre botava energia para cima e tirava muitas risadas das pessoas ao seu redor. Certo dia, então, o Tim, com essa sua paixão por viajar, resolveu se juntar com uma amiga dele para os dois fazerem uma viagem ali durante o verão. Eles então arrumaram suas malas, partiram em viagem e o objetivo deles era passar por vários lugares ali no Canadá, várias cidades. Ele e essa amiga, então, começaram essa viagem, eles passaram ali por vários lugares diferentes, sempre se divertindo bastante, até que em um certo ponto da viagem, em uma cidade, eles acabaram se deparando com um circo. Eles foram até esse circo, o Tim, com a sua facilidade de fazer amizade, logo conheceu as pessoas ali do circo, desenvolveu uma amizade com eles passaram a sair juntos ali, para vários rolês. Então, o Tim acabou vendo nisso uma oportunidade de trabalho. Ele precisava, de dinheiro para se manter nessa viagem e o circo estava fazendo exatamente a mesma coisa que ele, porque o circo é assim, ele vai para uma cidade, fica alguns dias, depois eles vão para outra cidade, e era exatamente o que o Tim e a amiga dele estavam fazendo. Então, era a oportunidade perfeita para eles conseguirem um emprego nesse circo, trabalharem, ganhar dinheiro, conhecer gente nova, conhecer várias cidades, viajar. O pessoal do circo também era muito gente boa com eles. Então, o Tim fez essa proposta aí, pro pessoal ali do circo, e eles logo aceitaram e ele e a amiga dele conseguiram esse emprego. Eles passaram então a trabalhar no circo, super divertido, o Tim tava adorando tudo isso, segundo a amiga dele, era a oportunidade perfeita, como eu disse antes. Toda noite eles se divertiam muito com os novos amigos do circo, além de conhecer vários outros lugares. E o tempo então foi passando e o que era para ser um emprego apenas ali durante algumas semanas foi se estendendo e o Tim e a amiga dele acabaram trabalhando nesse circo por meses e a viagem deles, que era para durar ali pouco tempo também, acabou se estendendo bastante. Eles passaram a levar aquilo ali como um estilo de vida realmente, sempre ali acompanhando o circo e sempre também muito felizes. Depois de alguns meses, então, em julho de 2008, o Tim acabou sentindo saudade de casa, sentiu saudade da família. Apesar de ele estar gostando daquela vida, ele era um rapaz muito apegado também à sua família e bateu aquela saudade de casa. Então, ele decidiu ir para casa fazer uma visita. Ele até teve ali, a oportunidade de ir de avião, mas para isso iria gastar mais dinheiro. Então, ele acabou optando por ir de ônibus por uma linha ali, que fazia esse trajeto da cidade dele até a cidade que ele estava, até a cidade natal dele, só que era uma distância bem grande e então era uma viagem que demoraria aí 24 horas de ônibus.
Ele comprou suas passagens, então, e no dia 30 de julho de 2008, ele embarcou no ônibus na cidade de Regina, com destino a Winnipeg, que chegaria lá depois dessas 24 horas. As próximas horas de viagem seguiram muito tranquilamente. O Tim se sentou lá no fundo do ônibus, perto do banheiro, colocou seus fones de ouvido, encostou ali na janela e começou a dormir, né? Não tinha muito mais outra coisa que ele pudesse fazer ali dentro daquele ônibus. A viagem se iniciou à noite, por volta de meia-noite, então ele foi ali dormindo grande parte do trajeto. Ao longo do trajeto, o ônibus fazia algumas paradas para os passageiros descerem, né, caminhar um pouco, comer alguma coisa também. O Tim descia, comprava alguma coisinha ali para ele, voltava pro ônibus e seguia viagem. Depois de cerca de 17 horas de viagem, então já tinha passado aí, né, a maior parte da viagem, o ônibus mais uma vez fez uma dessas paradas e entraram ali novos passageiros no ônibus, e entre eles estava um homem que estava viajando sozinho. Aparentemente ele era de origem chinesa, era um homem alto, tinha a cabeça raspada e usava um boné. Esse homem entrou, como qualquer outro passageiro no ônibus, e se sentou mais lá à frente, perto do motorista, e seguiu a sua viagem. Mais algumas horas de viagem se passaram, e quando o Tim já estava ainda mais perto da sua casa, mais uma vez o ônibus fez uma parada. Ele desceu um pouco, caminhou, fumou um cigarro, voltou para dentro do ônibus, se sentou na mesma poltrona e colocou novamente os seus fones de ouvido para voltar a dormir escutando música. Porém, dessa vez, aquele homem de origem chinesa que tinha sentado lá na frente se levantou, foi lá para trás e sentou na poltrona que estava ali ao lado do Tim. O Tim não achou nada demais. Ele, como era muito simpático, até cumprimentou esse homem, né? Falou, e aí, tudo bem e tal. Outras pessoas que estavam em volta viram essa interação. O homem não deu muita resposta, ficou bem calado ali na dele. Então, logo, o Tim colocou de novo seus fones de ouvido, encostou na janela, voltou a dormir. E a viagem também se seguiu com toda a tranquilidade e calma que já vinha tendo antes. Porém, daquele momento em diante, toda aquela paz e tranquilidade foi completamente substituída por um completo terror que tomou conta de todo o ônibus. Depois de alguns minutos, quando o Tim já tinha adormecido novamente, todo o ônibus despertou ali, né, com gritos vindo do fundo, mais precisamente da poltrona do Tim. Todos olharam para trás, espantados, e perceberam que aquele homem de origem chinesa estava com uma faca na mão e estava golpeando repetidas vezes o Tim, acertando principalmente o seu peito e o seu pescoço. Com toda aquela cena de horror, todos os passageiros entraram em pânico, todos se levantaram, começaram a gritar, correram até a cabine do motorista para avisar o que estava acontecendo. O motorista parou o ônibus, né, claro, com todo aquele desespero ali dentro, foi até o fundo para ver o que estava acontecendo, e assim que ele percebeu tudo aquilo, ele abriu as portas do ônibus. Todos os passageiros foram para fora completamente apavorados, e o motorista ficou ali dentro sem saber o que fazer. Ele tentou falar com aquele homem que estava atacando o Tim, mas ele percebeu que se ele ficasse ali, ele mesmo também corria riscos, porque o homem claramente tinha alguma coisa de errada nele, porque ele estava completamente vidrado no Tim e atacava ele muitas e muitas vezes ali, né, repetidamente. O motorista, então, temendo também pela sua própria vida e completamente aterrorizado com a cena que estava vendo, também foi para fora do ônibus junto com os outros passageiros. O motorista, então, selou, né, ali a porta do ônibus, trancou a porta, fechou ela para que o homem que estava lá dentro não conseguisse sair e talvez fazer outra vítima ou fugir. E enquanto isso, todos ficaram tentando contato com a polícia. Demorou um pouco para eles conseguirem, porque era uma região ali, né, afastada, uma viagem de ônibus no meio da estrada, então é comum não ter sinal de celular. Mas eles acabaram conseguindo contato com a polícia, mas mesmo assim iria demorar vários minutos ali para chegar alguma ajuda, porque mais uma vez era um lugar afastado, sem polícia por perto. Todos ficaram então em pânico vendo tudo o que estava acontecendo dentro do ônibus, porque os ônibus têm janelas grandes, então dava para ver claramente o que estava acontecendo ali dentro. E o que era ruim piorou ainda mais, porque o homem já tinha desfigurado completamente o Tim, né, com
todos aqueles golpes. E depois ele ainda começou a tentar decapitar o Tim, cortando ali, né, o pescoço dele. E todo mundo vendo aquela cena, sangue espalhado por todo o ônibus. E o homem começou, né, a tentar tirar a cabeça do Tim, também abriu ali, né. É uma cena realmente muito forte, viu, gente? Eu quero deixar aqui avisado pra vocês, esse é um caso muito forte, realmente. Esse homem abriu ali a barriga do Tim, começou a tirar vários órgãos lá de dentro, todo mundo vendo aquilo, o homem claramente estava fora de si, desequilibrado. Ele tirava esses órgãos pra fora, exibia pras pessoas lá de fora do ônibus. Ele acabou conseguindo também tirar a cabeça do Tim, pegou ali na mão e também ficou exibindo pras pessoas que estavam de fora, como se ele tivesse querendo se vangloriar ali do que estava fazendo, mas ao mesmo tempo parecia que ele estava completamente desequilibrado. E muitas pessoas, é claro, acabaram passando mal com toda aquela cena, outros se afastaram mais para não ver mais aquilo, outros ficaram em estado de choque ali, né, só vendo tudo que estava acontecendo e esperando ansiosamente alguma ajuda, né, a polícia chegar ali no local. Depois de alguns minutos, outro ônibus passou perto ali da cena e o motorista acabou vendo, né, todos aqueles passageiros do lado de fora, pensou que o ônibus poderia ter quebrado, precisava de alguma ajuda, então ele parou para ver se estava tudo bem e logo ele foi informado do que estava acontecendo e também viu, né, toda aquela cena. Esse homem, então, também tentou ajudar de alguma maneira e os passageiros do outro ônibus, eles fizeram até uma barricada ali na porta do ônibus para impedir que o homem lá dentro conseguisse abrir a porta de alguma maneira para sair lá para fora. Também desligaram completamente a energia do ônibus para impedir que ele de alguma maneira conseguisse ligar ali o ônibus e dirigir e fugir do local. As pessoas, é claro, queriam ajudar o Tim, que estava lá dentro, mas o ataque foi tão rápido, foi tantos golpes ali, rapidamente, em questão de segundos, que era claro para todos que o Tim já não tinha mais salvação. Ele já estava sem vida, né? Em questão de minutos, como eu disse, o homem tirou a cabeça dele, tirou órgãos, tirou tudo. Então, realmente não tinha mais salvação para ele. A única coisa que eles precisavam focar era impedir que aquele homem saísse de dentro do ônibus. Depois de cerca de 15 minutos, então, que esse homem ficou sozinho com o Tim dentro do ônibus, a polícia finalmente chegou até o local. Chegando lá, eles começaram a tentar negociar com esse homem para ele se render e sair por livre vontade ali de dentro do ônibus, mas o homem estava completamente fora de si, ele caminhava de um lado para o outro ali dentro do ônibus, exibindo aquelas partes do Tim para todos verem, falava coisas completamente desconexas, dizia que não ia sair de dentro do ônibus, que precisava ficar lá dentro para sempre, e ele às vezes tentava ali, né, forçar a porta para sair, tentava também quebrar janelas, mas não conseguia, né. E toda essa negociação da polícia se estendeu ali noite afora, até que por volta de 1h30 da madrugada, esse homem acabou conseguindo quebrar uma janela na tentativa de fugir, mas o ônibus estava cercado por policiais a essa altura, então assim que ele tentou ali pular a janela, ele foi capturado e foi preso. Assim que os homens prenderam esse homem, eles encontraram ali, né, o corpo do Tim lá dentro do ônibus, perceberam que estava irreconhecível, realmente. Esse homem tinha tirado tudo ali, né, de dentro do Tim. Encontraram algumas partes do Tim dentro dos bolsos desse homem, como, por exemplo, orelhas, nariz e língua. E os olhos e o coração do Tim nunca foram encontrados. Uma coisa que é ainda mais pesada é que, enquanto as pessoas viam toda aquela cena, eles também viram aquele homem praticando canibalismo contra o Tim. Então, todos acreditam que os olhos e o coração nunca foram encontrados, porque esse homem acabou, né, ingerindo aí essas partes do Tim. O homem foi, então, imediatamente levado para a delegacia. Os outros passageiros que estavam ali já estavam recebendo algum tipo de suporte, né? Já tinham sido encaminhados para outros lugares. E no dia seguinte também a companhia acabou fornecendo ali roupas novas para vários passageiros, porque eles estavam todos sujos de sangue, os que estavam sentados mais próximos ali no momento que o ataque se iniciou. Então muitos foram embora se reencontrar com suas famílias para, né, digerir ali tudo aquilo que eles tinham visto. Outros seguiram viagem em outros ônibus e tudo se seguiu.
Bom, com o homem preso agora e o Tim, é claro, já sem vida, os policiais acabaram descobrindo qual era a identidade desse homem e por que ele tinha feito aquilo com o Tim. O assassino de Tim se chama Vincent Lee e nasceu em Dandong, na China, em 30 de abril de 1968. O Vincent é formado em engenharia automotiva e de 1994 a 1998 ele trabalhou em Pequim como engenheiro de software de computador em uma empresa ali bem renomada. Ele tinha um emprego muito bom, né, ali, tinha uma vida estável, e ele também acabou se casando com uma mulher chamada Ana, que ele conheceu nesse trabalho lá em Pequim em junho de 1995. Inicialmente, o Vincent parecia ter uma vida tranquila com seu emprego e sua esposa, mas ele acabou tendo vontade de mudar de vida e sentiu, vontade de sair da China e se mudar para o Canadá. Ele então foi para o Canadá em 11 de junho de 2001 como parte do Programa Federal de Trabalhadores Qualificados e permaneceu cidadão chinês até se tornar um cidadão canadense em 7 de novembro de 2006. O Vincent, é claro, tinha uma expectativa, se mudando ali de país para o Canadá. Ele era um homem formado, acreditava que iria conseguir um emprego bom depois de um tempo ali no Canadá também, Mas a verdade é que ele encontrou muita dificuldade no Canadá por conta da língua. Ele não sabia, falar aquele idioma, e então ele acabou conseguindo apenas empregos mais simples e mais informais, empregos braçais ali, Ele começou a trabalhar em um supermercado, depois ele trabalhou também como operador de empilhadeira, trabalhou em vários desses serviços ali também como uma espécie de ajudante ali na construção e reformas de uma igreja. A esposa dele também começou a trabalhar como garçonete, então eram empregos mais simples e que aos poucos, com o passar do tempo, o Vincent foi ficando um pouco frustrado com aquilo, porque ele era um homem formado que tinha um emprego ali, bom quando ele estava lá na China ainda, e agora ele não conseguia mais por conta desse impedimento do idioma. Segundo um homem que foi um patrão dele em um desses empregos, era perceptível que o Vincent tinha essa frustração, Mas mesmo assim ele parecia feliz com a vida que vinha levando, era grato pelo emprego que tinha, e os colegas dele sempre respeitavam bastante esse tempo dele, essa questão de ele ter que aprender o idioma. Fora essa questão do emprego, aparentemente não tinha mais nada errado na vida do Vincent. Ele levava um relacionamento ok com a sua esposa, Os dois se amavam, viviam juntos, eles não tinham filhos, mas levavam uma vida feliz. Mas mesmo assim, com o passar do tempo, as coisas foram ficando estranhas com o Vincent e ele começou a demonstrar um desequilíbrio mental. Ele começou a falar coisas sem sentido que foram piorando com o passar dos dias e meses, e essas coisas eram como, por exemplo, ele dizia que Deus falava com ele, que ele ouvia a voz de Deus ali dentro da sua mente, e ele chegou a dizer ali para a esposa dele que Deus tinha dito para ele que ele precisava proteger a humanidade de uma invasão alienígena. E que para isso, Deus tinha ordenado que ele deveria começar a fazer várias viagens ali, por todo o Canadá, viagens que deveriam ser feitas ou andando mesmo, ou de ônibus, à procura desses alienígenas que eram ali, uma ameaça para nós, seres humanos, e também para ele. E que ele corria risco de vida, que ele ia acabar perdendo a vida se ele não obedecesse isso e não fosse fazer essas viagens. O Vincent, então, começou a ficar completamente convencido, que era verdade que essas vozes diziam para ele aí, a suposta voz de Deus. Então, ele começou mesmo a fazer essas viagens sem nenhum sentido. Ele pegava um ônibus aqui nessa cidade e ia para outra, viajando por horas. Depois de lá, pegava para outra cidade. E depois de vários dias sumido aí, no mundo, ele voltava para casa como se nada tivesse acontecido. E ele também sempre levava uma faca junto com ele nessas viagens, porque, segundo ele, era para se proteger, já que ele também estava correndo risco de vida caso ele se encontrasse de fato com esse suposto alienígena.
Isso tudo acabou complicando muito o relacionamento dele com a sua esposa, é claro. Ela tentou apoiar em tudo o marido, sugeriu várias vezes que ele procurasse ajuda médica, né, um psicólogo, um psiquiatra, né, nesse caso, mas ele não queria, recusava todo tipo de ajuda, até que depois de muita insistência, ele acabou, né, indo até um psiquiatra, a esposa dele conseguiu de alguma maneira, e ele acabou sendo diagnosticado com esquizofrenia, mas o Vincent não ligava para nada disso e ninguém conseguiu convencer ele a fazer ali um tratamento, continuar com as consultas, então ele simplesmente continuou nessa vida aí, de fazer essas viagens, gastando dinheiro à toa, a esposa dele que tinha que trabalhar, sustentar a casa, sustentar essas viagens dele, e ele, né, não tinha como trabalhar porque ficava fazendo essas viagens o tempo todo. Então, quando ele estava em casa, ele fazia um bico ali, outro aqui, nesses empregos mais informais, como eu disse, mas as coisas foram ficando cada vez mais insustentáveis até que ele e a esposa acabaram se divorciando. O casal se separou então em março de 2005 e a partir daí as coisas pioraram ainda mais pro Vincent. Apesar deles terem se separado, a esposa dele sabia da condição mental que ele tinha, então ele ainda continuou morando na casa dela por um tempo até ele conseguir, né, um outro lugar, quem sabe voltar para casa dos pais, mas ele continuou daquele jeito ali, né, viajando para vários lugares aleatórios. Ele sempre dizia que era essa voz de Deus que dizia a cidade para onde ele tinha que ir. Então ele, como agora estava separado da mulher, acabou viajando para uma outra cidade, Toronto, ali no Canadá, e lá ele começou em um novo emprego, né, e levava essa vida aí bem estranha, sempre viajando para vários lugares. Ele, é claro, não conseguia se manter nos empregos, porque, como eu disse, ele desaparecia do emprego para fazer essas viagens, não dava nenhum tipo de satisfação. Quando voltava, era claro, né, pro patrão dele ali, que tinha alguma coisa errada com o estado mental dele, e ele acabava perdendo o emprego. Depois ele conseguia um outro emprego e fazia exatamente aquela mesma coisa. Ele acabava, então, se mudando para outra cidade e lá recomeçava todo esse ciclo, fazendo essa mesma coisa de conseguir um emprego, ir viajar, pedir um emprego e tudo mais. Quando o Vincent tinha se mudado para o Canadá junto com a sua esposa, inicialmente, eles tinham morado em Winnipeg, a mesma cidade natal do Tim. E então, durante todas essas mudanças dele, certo dia essa tal voz de Deus disse para ele que era para ele naquele momento largar tudo lá em Toronto e voltar a pé para Winnipeg. Ele então arrumou sua mala e saiu caminhando na beira da estrada, só que em certo momento essa voz também mandou ele abandonar a sua bagagem e foi isso que ele fez, ele deixou a sua mala ali para trás e foi caminhando. Depois de vários quilômetros ali, né, caminhando, ele acabou sendo encontrado por alguns policiais completamente faminto e também desidratado, e esses policiais logo perceberam que tinha um estado alterado ali no mental dele, e ele foi levado então para um centro de saúde mental. Chegando lá, ele foi atendido, todo mundo percebeu, que tinha alguma coisa errada com ele, mas ele recusou o tratamento, recusou o medicamento, e eles não podiam manter ele ali à força, então ele acabou sendo liberado. Mas com isso, os pais dele acabaram intervindo em toda essa situação e ele acabou voltando para a China e passou a morar com os pais por um tempo. Durante esse tempo, os pais do Vincent perceberam que as coisas com ele eram muito complicadas. Mais uma vez, ele negava qualquer tipo de auxílio ali, tratamento, medicação. Ele também não parava em nenhum emprego. E a esposa dele, até se reconectou com ele nessa época, tentou uma aproximação novamente. Assim, gente, ele tinha questões que ele precisava de ajuda, ali, problemas mentais. E a esposa dele ainda amava, ele, aquele homem que ela tinha conhecido anos antes. E ela tinha esperança de ele conseguir ajuda, de conseguir ajudar ele de alguma maneira, ele conseguir ali, voltar ao que ele era antes, e eles reatarem o casamento, mas mesmo ela tentando essa aproximação, ela percebeu que na verdade, desde que eles tinham se separado, o estado dele tinha piorado muito e que realmente não dava para continuar aquele relacionamento, e ela acabou se afastando mais uma vez. Ele ficou ali na China por um tempo com os pais, mas em 2008 ele acabou decidindo ir embora e voltou para o Canadá.
Chegando lá, ele morou um tempo de favor na casa da ex-esposa, mas certo dia ela acordou e tinha uma carta dele se despedindo dela, dizendo que estava indo embora, que queria que ela fosse feliz, e ele então se mudou novamente para outra cidade. Nessa época, até pareceu que ele tinha melhorado um pouquinho, porque ele conseguiu ali vários empregos, né? Se manteve por um tempo em alguns desses empregos. Parecia que um pouco dessa questão aí das vozes tinha passado, ele não fazia tantas viagens mais nesse período, mas tudo isso durou pouco tempo e em junho de 2008 as crises voltaram com força total. Em certo dia, então, ele acabou se desentendendo com um colega no trabalho, mais uma vez por conta de uma crise. Durante essas crises, ele ficava muito irritado, com muita raiva, né, e acabava sendo violento com as pessoas. Então, ele teve essa crise, se desentendeu com o colega e acabou sendo demitido do emprego dele em um supermercado. Com isso, então, ele voltou a ter todas aquelas crises e, mais uma vez, a voz disse para ele que ele deveria voltar para Winnipeg, a mesma cidade natal do Tim. Por volta do meio-dia, então, do dia 28 de julho, em Edmonton, o Vincent embarcou em um ônibus com destino a Winnipeg. No dia seguinte, dia 29 de julho, por volta das 18 horas, ele desceu do ônibus em Erickson, em Manitoba, com pelo menos 3 malas e passou a noite em um banco ao lado de um supermercado. De acordo com uma testemunha, ele passou a noite ali, né, sentado naquele banco, com os olhos arregalados. Ela viu ele lá, né, por volta de 3 horas da manhã, e ela disse que foi uma cena muito bizarra, porque ele estava sentado, imóvel, olhando para um ponto fixo e com os olhos bem arregalados, com 3 malas ali junto com ele, e ela, assim que bateu o olho nele, percebeu que tinha alguma coisa errada, ficou com um pouco de medo, né, até dele. A essa altura, ele já estava fazendo coisas completamente sem sentido, né, que aquelas vozes ali da cabeça dele mandavam ele fazer. Na manhã, então, daquele dia 30 de julho, ele foi até a rodoviária e lá ele ouviu de novo as vozes dizendo que era para ele se desfazer das suas coisas, né, das suas bagagens. Então, ele acabou vendendo um notebook novinho que ele tinha para um menino de 15 anos por apenas $60. Posteriormente, né, depois que o caso todo aconteceu, esse notebook foi apreendido pela polícia para as investigações. Mas acabou que não tinha muita coisa nesse notebook, apenas alguns currículos do Vincent, fotos dele de viagem e também de alguns amigos. Mais algum tempo depois, então, por volta das 6h55, o Vincent pegou outro ônibus ali na rodoviária com destino a Winnipeg e dessa vez era o mesmo ônibus que o Tim estava. Ele se sentou ali na frente, então, seguiu viagem e depois de algum tempo ele ouviu aquelas vozes dizendo para ele que o Tim era o alienígena ali que ele tanto procurava, que iria fazer mal à humanidade e que precisava ser destruído. Ele então se levantou depois daquela parada do ônibus, foi lá para trás, sentou ao lado do Tim, esperou ele adormecer e começou os ataques. Assim que foi preso, o Vincent admitiu o crime, disse que sabia o que tinha feito, que sabia que era errado. Parecia que naquele momento o surto já tinha passado um pouco e a realidade caiu ali para ele. E ele disse, né, chegou até a dizer que queria a pena de morte por causa do que ele tinha feito. Então ele reconhecia que realmente era uma coisa terrível. Ele disse nessa história toda de que a voz tinha dito para ele que o Tim era um alienígena e que disse que ele precisava destruir completamente o corpo do Tim para, né, exterminar ele ali e não ter nenhum perigo e que por isso o ataque tinha sido de uma maneira tão intensa. Ele disse que aquela voz de Deus tinha dito para ele que se ele não destruísse completamente ali, né, os órgãos e tudo, aquela pessoa, aquele alienígena no caso, iria voltar à vida e iria matar ele. Então, por isso que ele destruiu tudo e até chegou a ingerir algumas partes ali, né, porque assim não teria como aquele alienígena voltar à vida.
O julgamento do Vincent aconteceu então em março de 2009 e é claro que a defesa dele alegou ali, né, essa insanidade mental, essa questão da esquizofrenia, e era óbvio realmente, ele tinha diagnóstico, tinha todo um histórico, várias testemunhas que presenciaram todas essas crises dele, então realmente foi constatado que ele não podia ser julgado normalmente por aquele crime, que era uma questão de saúde mental, e ele foi enviado para um centro ali, né, de tratamento de saúde mental intensivo, onde ele deveria permanecer até receber algum tipo de alta, alguma coisa do tipo. Ele permaneceu lá então por vários anos. Ao longo desses anos ele fez algumas avaliações novamente ali no tribunal para ver se ele poderia receber alta ou algo assim, e ele foi reprovado nessas avaliações até que em 2017, né, vários anos depois, ele foi condenado em 2009, então em 2007, 8 anos depois, ele acabou recebendo essa alta que ele tanto queria. E ele então passou a viver novamente em sociedade, foi apagado do histórico dele, tudo isso, então ele não ficou ali com um histórico criminal por conta disso que ele cometeu, e ele até trocou o seu nome e passou a viver como um novo cidadão. Segundo todos os psiquiatras que acompanharam o Vincent durante todos esses 8 anos de tratamento, ele era um paciente modelo que expressou realmente muito arrependimento, muito remorso, muita culpa, e ele, né, demonstrou que não fez aquilo porque quis, porque era uma pessoa do mal, e sim porque ele estava enfrentando muitas questões que não receberam nenhum tipo de tratamento por muito tempo, e ele chegou, né, a dizer ali, né, pedir desculpas para os pais e familiares do Vincent, e depois então, né, de muito tempo, muitas avaliações, acabou sendo constatado que ele não era mais um risco para a sociedade, que ele ia continuar com o seu tratamento, é claro, ao longo da vida, e que poderia voltar a viver em sociedade. É claro que por mais que tenha sido provada aí essa questão, né, da saúde mental do Vincent, que não foi necessariamente por maldade que ele fez aquilo, os pais da vítima, né, do Tim, não aceitaram essa questão de ele voltar a viver em sociedade, né, eles ainda tinham medo, também tinham ali, né, aquele sentimento de, poxa, é o homem que tirou a vida do meu filho, eles não gostaram disso, chegaram a participar aí de algumas manifestações e tudo mais, mas não teve jeito, o Vincent realmente voltou a ser um cidadão livre e viver a sua vida normalmente. É claro que o Tim não foi a única vítima de toda essa história, o Vincent também é uma vítima, né, da saúde mental dele. Os familiares do Tim também ficaram completamente desolados por tudo isso. O Tim, ele tinha um filho. Na verdade, na época em que tudo aconteceu, tinha uma moça que era meio que uma namorada dele ali, né, uma moça que ele estava desenvolvendo um relacionamento. Ela acabou ficando grávida dele. E o neném acabou nascendo depois de tudo, depois que o Tim já estava sem vida. Então, por algum motivo, que não se sabe exatamente por que, essa criança acabou indo viver com os pais do Tim, né, com os avós, no caso, e a mãe dele que cria essa criança hoje em dia. Então, mais uma vítima, né, uma criança inocente que vai crescer sem pai. E também tem todos aqueles passageiros, motorista, policiais que viram toda aquela cena acontecendo ao vivo ali na frente deles. Muitas pessoas ficaram completamente traumatizadas por tudo que viram, né? Muitas pessoas começaram a sofrer com depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. Algumas pessoas entraram com um processo ali contra a linha de ônibus, mas por algum motivo depois elas acabaram retirando esse processo, então não foi levado adiante. E, né, muitas pessoas realmente ficaram marcadas por tudo aquilo, e é dito até que uma das pessoas, não sei exatamente se foi um dos policiais ou um dos motoristas, acabou depois virando alcoólatra, se afundou completamente na vida e até tirou a própria vida depois, né, como consequência do trauma imenso que ficou de ter visto toda aquela cena. Então é realmente uma história muito triste que marcou muitas pessoas. O Tim, um rapaz tão jovem de apenas 22 anos, de maneira alguma merecia o fim que ele teve, né? Ninguém merecia um fim assim tão bárbaro. E deixou aí um filho pra trás, uma família que vai sentir falta, amigos que com certeza vão sentir muita falta daquele homem, né, alegre, que sempre tinha um sorriso no rosto e trazia muita alegria para todos ao seu redor.
Bom, gente, é isso. Deixe aqui nos comentários se vocês já conheciam a história do Tim ou não, se vocês acharam interessante trazer esse caso aqui para o canal. Também deixe algum caso que você acha que seria interessante eu trazer para os próximos vídeos do canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito, que vem muito conteúdo novo aí pela frente. Deixe o seu like e é isso. Até o próximo vídeo.